Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 45, nos diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviram que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Que Deus nos conduza por meio desta passagem ao ensino desta noite. Eu gostaria de poder dizer a você que quando você vier a Jesus Cristo, todos os seus problemas se acabarão. Eu gostaria de poder dizer a você que quando você entregar a sua vida, a sua alma a Jesus Cristo, a sua alma a Deus, tudo estará claro, límpido em sua vida. Eu gostaria de poder dizer que seguir a Jesus Cristo significa uma vida fácil, um caminho fácil. Mas eu não posso dizer nenhuma dessas coisas, porque eu estaria com isso mentindo. A vida é dura, inclusive para os crentes. De fato, em alguns aspectos, a vida do cristão pode ser ainda mais difícil, porque Deus ordena que ele faça coisas muito difíceis. Deixe-me lhe dizer alguma coisa agora. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você vai enfrentar alguns problemas, alguns momentos muito tensos e difíceis em sua vida. Assim Jesus se expressa em João capítulo 16, verso 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo afirma categoricamente, no mundo passais por aflições. Minha palavra essa noite vai na contramão daquilo que em grande parte no chamado evangelicalismo brasileiro tem sido pregado. Mentiras em nome de Deus. Eu gostaria de dizer tudo isso, de que tudo vai bem para você, mas eu respeito as Escrituras, e eu creio naquilo que Jesus Cristo diz, como creio que você também tem isso como verdade, aflições. Ao olharmos para este milagre de Jesus Cristo, no texto que lemos essa noite, o qual temos como base para a nossa meditação, ao olharmos por Jesus Cristo andando sobre as águas, como vemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, eu quero que você mantenha o texto aberto. Eu gostaria de lhe dar 3 coisas para lembrar quando você estiver passando por momentos difíceis. O que fazer quando as coisas
ficam difíceis. O que fazer quando as tempestades nos atingem, nos assolam, nos arrebatam? A palavra de Deus tem uma resposta. E eu quero que você pense comigo, eu vou te dar já as 3 divisões desse texto, ou a maneira como vamos estudar o texto. 3 coisas eu quero que você lembre. Enquanto meditamos essa noite, eu quero que essas 3 verdades estejam em seu coração. A primeira delas: quando você estiver vivendo momentos difíceis, primeiramente, você nunca estará fora da vista de Deus. Em segundo lugar, você nunca estará fora do alcance de Deus. E em terceiro lugar, você nunca estará fora do cuidado de Deus. Você estará sempre sobre as vistas, sobre o alcance e sobre o cuidado de Deus. É exatamente isso que enxergamos quando lemos esta passagem. Todos nós passamos por problemas difíceis na vida. Mas quando você é um cristão, você tem estas 3 promessas de Deus para ajudá-lo quando as coisas se tornam difíceis. Vamos então olhar para essas 3 verdades, para essas 3 promessas que encontramos no texto sagrado. Pai, nós oramos ao Senhor, gratos porque temos a Tua palavra e podemos entendê-la, porque certamente as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós temos o Espírito do Senhor em nós, que nos faz enxergar além da mera letra, enxergar a verdade que a Tua palavra tem a nos transmitir. E é sob esta ótica, é com este olhar, é com o coração aberto, com os olhos abertos e com a alma pronta para receber a Tua palavra, que nós te pedimos, guia-nos pelo Teu santo livro nesta hora, para que essas 3 verdades sejam bastante claras na vida de todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, e para que ao ouvi-la sejam consolados, confortados, desafiados e encorajados com essas 3 verdades. Em Jesus oramos. Amém. Você nunca estará fora da vista de Deus. Versos 45 ao verso 48. Veja comigo aí. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele repreendia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Você nunca está fora da vista de Deus. Primeiro de tudo, você precisa de compreender isso quando passar por tempestades em sua vida. Os discípulos, conforme lemos no texto sagrado, eles estavam em uma situação extremamente tensa, uma situação muito difícil. Eles estavam no meio do mar da Galileia, e à noite, e lutando contra um forte vento que vinha contrário a tudo aquilo que eles podiam fazer. E após 9 horas de labuta, eles perceberam que não havia nenhum progresso. Eles não conseguiam sair do lugar. Mas como eles entraram nesse lugar é a nossa pergunta. O versículo 45, surpreendentemente, nos diz que Jesus mandou eles para lá. Observe comigo o verso de número 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. No versículo 45 lemos que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante deles. Jesus fez seus discípulos entrarem no barco. Esta é uma palavra muito forte no grego, e ela foi muito bem traduzida na nossa língua, que a palavra compelir é a ideia que poderia ser literalmente traduzida, forçou ou compeliu. A melhor tradução está aí, compelir, porque forçada a ideia de que eles hesitaram em entrar no barco. Isso não aconteceu, porque no próprio decurso do texto, lemos que, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Diz que os discípulos então foram. Mas a ideia de compelir significa algo muito importante.
Eu não quero crer que Jesus Cristo tenha por alguma forma ameaçado os discípulos, ou usado de sua força real, mas ele certamente ordenou, essa é a ideia, compeliu, ordenou os discípulos para entrar no barco, para que fosse adiante dele enquanto ele permanecia em terra firme. E assim os discípulos estavam em uma situação extremamente difícil, porque eles estavam seguindo mandamentos, eles estavam seguindo uma ordem de Jesus Cristo. Eles não procuraram, eles não se atreveram a lançar-se ao mar, mas Jesus diz: vá, enquanto eu fico aqui. Os discípulos não tinham opção, eles deveriam obedecer, e ao obedecerem eles são, na verdade, por assim dizer, empurrados para o olho de uma avassaladora tempestade, é o que encontramos no decurso do relato do evangelista Marcos. Como entender isto? Porque Deus permite que sejamos apanhados de surpresa em situações adversas. Porque Deus nos empurra para o epicentro de uma crise. Porque Deus nos surpreende com sofrimentos, com dor. Porque somos sacudidos por vendavais que por vezes são maiores do que nossas próprias forças, como encontrado no texto sagrado. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão andando no centro da vontade de Deus, melhor ainda, que são empurrados por Deus para lá. Eu e você cremos que é mais fácil nós entendermos que a obediência sempre haverá de nos levar para os jardins de flores e não para a fornalha da aflição. Eu e você entendemos que é mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade, em vez de nos arrastar para as torrentes mais caudalosas dos mares. A presença de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de lutas reinhas. E aliás, as figuras bíblicas que descrevem a luta cristã é exatamente de batalha, de armadura. A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual está construído, consolidado a segurança dessa pessoa. Isso Jesus Cristo diz. Ele fala ali de dois construtores no final do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E ele ilustra, ao concluir o seu sermão, ele ilustra que aqueles que ouvem a sua palavra e não as praticam, é comparado, diz Jesus Cristo ali, ao insensato, no texto sagrado lá, que constrói a sua casa na areia. Mas ele diz que o sábio edifica sobre a rocha. E ele diz lá naquela parábola, que sobre aquelas duas casas virão as chuvas. As chuvas serão iguais a elas, as torrentes, os ventos soprarão de forma forte, o rio haverá de levantar sobre aquelas duas casas. Mas o texto sagrado diz que uma casa caiu, enquanto a outra permaneceu. E o que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias. Nós crentes estamos sob as mesmas circunstâncias dos ímpios. Chuvas caem na casa dos ímpios, chuvas caem nas nossas casas. A miséria se abate sobre o ímpio, como também sobre nós crentes. A dor, as desgraças, as catástrofes estão sobre os ímpios, mas estão sobre os nossos lares também. A grande diferença na visão e no propósito de Jesus Cristo, nessa ilustração do Sermão do Monte, é que ele diz: um cristão haverá de enfrentar essas intempéries, diferente das demais pessoas. Porque o texto sagrado, Jesus diz lá, ele tem solidez, porque ele confia em Deus. A sua casa foi construída sobre a rocha. Então observe, queridos, que às vezes seguir a Cristo significa passar por provações. Jesus fez os discípulos entrarem no barco, para usar o texto aí, ele compeliu os discípulos a irem à frente dele, porque ele tinha um propósito nas dificuldades dos discípulos. Ele estava preparando aqueles homens para dificuldades maiores que eles teriam. Esses que olham para Jesus e têm medo porque acham que é um fantasma, depois estão prontos para serem decapitados, serrados ao meio, crucificados. Jesus estava preparando aqueles homens para dias piores, para tempestades não físicas de um barco como eles estavam, mas para tempestades espirituais que haveriam de assolapar a vida desses homens. Então Jesus Cristo envia os discípulos através do mar naquele barco, e ele então despede a multidão. E então ele sobe a montanha para orar. Veja isso que é dito no verso 46, e tendo despedido,
subiu ao monte para orar. Imagine a cena. Jesus Cristo diz: vão. E ele fica em terra firme e sobe para orar. Então os discípulos estão presos no meio do lago. E agora aqui eles estão lutando contra ventos. E Jesus está em cima da montanha orando. Ele estava orando pelos discípulos? Não sabemos. Nós não tem nenhum dado nem aqui e nem nos outros evangelistas que relatam esse mesmo fato, dizendo o que ele orava. Não se trata, não falava do conteúdo. Mas Jesus Cristo certamente estava atento, porque ele olha, ele vê o que está acontecendo em alto mar. E quando ele olhou para o mar da Galileia, ele viu os discípulos numa situação extremamente difícil. Eu creio que este é realmente o primeiro dos 3 milagres que encontramos nesta passagem. É Jesus Cristo olha para nós. E essa é a nossa primeira ênfase. Você nunca estará fora do olhar de Jesus Cristo. Mas é curioso. O mar da Galileia tinha cerca de 6 quilômetros de largura, para os irmãos terem uma ideia. Assim os discípulos estavam pelo menos a 3,2 quilômetros distantes da margem. É mais ou menos isso que é dito aqui no texto sagrado. Agora talvez num dia claro, olhar para o mar a 3,5 quilômetros praticamente, teríamos dificuldade de enxergar, mesmo correndo tudo bem. Mas aqui diz o texto que o mar estava em convulsão, o vento soprava e estava à noite. A escuridão, as ondas, os ventos, as intempéries. Jesus olha por dentro de todas elas, enxerga tudo o que está acontecendo. Não há onda que encubra a tua dor diante de Jesus. Não há tempestade. Não há noite escura que ele não enxergue. E aqui eu quero crer que é um dos primeiros dos milagres. Ele olha pela noite escura, adentrando o seu olhar penetrante lá no mar, ele vê os discípulos. O mar da Galileia, como dissemos, em dias bons já seria difícil você enxergar devido à própria maresia. Mas à noite, com o vento agitar as águas e as ondas, você talvez diria para uma pessoa normal, sem chance. Não dá para ver o que está acontecendo lá. Mas à noite, para Jesus Cristo é como o dia. Lembra o que o salmista diz? Se eu tomar as asas da alva, se eu me esconder, se eu disser que as trevas com efeito me encobrirão, eu diz, e aí? Noite e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Eu quero que você pense nisso quando você está vivendo seus problemas. Você não pode escapar ao olhar penetrante de Jesus Cristo. Não importa quão intensa seja as noites da sua vida. Não importa o quanto que o mar levanta suas ondas sobre você. Deus te verá lá no olho do furacão ou na onda mais bravia. Jesus de alguma forma foi capaz de olhar para o lago e ver os discípulos lutando contra a força do mar. E o texto sagrado diz que lá estava ele orando sozinho na terra. E no versículo de número 48 diz, e vendo-os, aqui está a primeira área, Jesus via. Isso mostra que você nunca estará fora do olhar, você nunca estará fora da visão de Deus. Você pode até sentir que está preso no meio do nada. Talvez você pode sentir que Deus esteja desatento e longe o seu olhar, o olhar de Deus de você, mas isso não é verdade. Deus vê tudo. Ele conhece a sua situação. Ele sabe o que você está passando. Aconteça o que acontecer, seja o que você estiver vivendo, Deus vê. E vendo-os em dificuldade. Verso 48. Jesus estava vendo tudo. Você nunca estará fora do olhar perscrutador de Deus, porque Ele sonda e conhece. Sabe onde nós assentamos, nos levantamos.
sabe quando deitamos. Salmo 139. Mas há uma outra coisa que eu quero que você pensa, que você considere quando você estiver vivendo momentos difíceis. É que você nunca estará fora do alcance dele. E é exatamente isso que nos ensina os versos 48 a 50. No meio ou no final do verso 48, diz lá: veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratasse de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Em especial, final do verso 28, ou 48, veio ter com ele. Jesus não apenas vê, mas Jesus Cristo, ele também estará com você. Você nunca estará fora do alcance de Deus. Você nunca estará fora do olhar, mas também não estará fora do alcance. E diz que exatamente Jesus Cristo veio ter com eles. E é curioso que diz no verso 48 que por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando por sobre o mar. E a 4ª vigília, para os irmãos terem ideia, os romanos dividiam a noite em 4 tempos. E essa era a 4ª vigília, que compreende das 3 da madrugada às 6 da manhã. Está lá Jesus Cristo, vindo ao encontro, ao alcance. Jesus estava em terra até aqui, segundo o relato bíblico, e os discípulos estavam no meio do lago, se debatendo. E uma análise um pouco mais acurada do texto mostra-nos que eles estavam se debatendo por 9 horas. Para chegar a esta hora, como diz o texto sagrado, já era na calada da madrugada. Por cerca de 9 horas eles ficaram se debatendo. Jesus viu e Jesus foi em direção, porque eles não estavam fora do alcance de Jesus Cristo. E aqui encontramos outro grande milagre. Jesus Cristo agora anda sobre as águas, diz o texto sagrado. Ele caminha em direção. No verso de número 48 é dito isso: andando por sobre o mar. Veio ter com eles, andando por sobre o mar. Com isso, Jesus Cristo estava demonstrando o seu poder sobre a natureza, como Deus que era a sua soberania sobre todas as coisas que Ele mesmo criou. No Antigo Testamento, somente Deus andava sobre as águas e tinha poder sobre o mar. Jó fala isso lá em Jó capítulo 9, verso 8, ele diz lá: somente Ele, referindo a Deus, estende os céus e pisa as ondas do mar. E assim, por esse milagre, Jesus Cristo mostrou que Ele é verdadeiramente Deus, que ninguém está fora do seu alcance quando está passando em ondas, sobre as ondas. E o evangelista Marcos continua dizendo aí que ele queria tomar-lhe a dianteira. É uma expressão no verso de número 48. No finalzinho ele diz: e queria tomar-lhe a dianteira. A Bíblia NVI, a nova tradução, traduz o verso 48 da seguinte forma: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada, cerca aí de 3 horas da manhã. Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar, e a tradução é: e estava já a ponto de passar por eles. Essa é uma tradução boa para a expressão que nós temos na nossa língua aí: e queria tomar-lhe a dianteira. A melhor tradução é: e estava a ponto de passar por eles. É curioso isso. Jesus Cristo vem ao encontro, mas ele vai passando. O barco aqui, Jesus Cristo caminhando do lado do barco e passando por eles. É curioso essa expressão. E diz aqui que os discípulos estavam no meio do lago, e Jesus vem até eles para ajudá-los, mas eles não reconhecem Jesus Cristo. Eles não poderiam compreender um ser humano andando nas águas. Eles nem imaginavam que poderia ser um ser humano. Aliás, o texto sagrado diz que eles, vendo andar sobre as águas, verso 49, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Jesus estava prestes a passar por eles e eles quase perderam a oportunidade. Na versão NVI, estava a ponto de passar. Eles estavam perdendo uma grande oportunidade,
Porque em função de toda a angústia e perigo, eles não enxergaram Jesus. Eles enxergaram um fantasma. Você nunca está fora do alcance de Deus. Mas às vezes você não reconhece quando Ele vem para resgatá-lo. Talvez para você ele seja um fantasma. Às vezes o resgate de Deus parece assustador, como parecia para os discípulos um fantasma. Porque você não entende tudo. Você não é capaz de sondar e esquadrinhar os seus próprios problemas. Você não é capaz de sondar a mente de Deus. E parece confuso, parece um fantasma. Como pode? Deus pode estar pronto para ajudá-lo, mas você precisa estar pronto para responder a Ele. Você precisa de enxergá-lo não como um fantasma, como um acaso, uma coincidência. Você tem que ver Jesus Cristo andando com você, passando por você em meio à aflição. Você precisa perceber que onde quer que você vá, Deus está lá. E a segunda ênfase, você não está fora do alcance de Deus. O salmista, no Salmo já citado, 139, os versos 7 a 10, nós lemos lá. Salmo 139. Versos 7 a 10, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que linguagem poética, profunda e maravilhosa. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Você pode sentir-se como se estivesse preso no meio do mar, longe de qualquer ajuda ou resgate. Mas lembre-se, Deus estará lá também. Você nunca estará fora do alcance de Deus. Mas vamos à última palavra de encorajamento para você que passa por e tem passado por problemas. Você nunca estará fora do cuidado dele também. Veja o verso 51 em diante. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Você nunca estará fora da vista de Deus. Você nunca estará fora do alcance de Deus. E você jamais estará fora do cuidado de Deus. Que é exatamente isso que é dito no texto. Os discípulos, diz o texto, que ficaram aterrorizados quando viram Jesus Cristo. Mas imediatamente Jesus Cristo falou a eles. Veja o que é dito na sequência. Quando os discípulos assustaram, imaginando que era um fantasma, ele diz, então, no verso de número 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem bom ânimo, eu sou, ou sou eu. É a mesma palavra que Moisés foi ordenado a dizer a Faraó, quando o Faraó perguntasse, mas quem é que está mandando eu libertar vocês? Diga que o eu sou. É um dos nomes mais sagrados de Deus em todo o Antigo Testamento. Jesus Cristo usa isso. Eu sou. Autossuficiente, autoexistente. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo está na palavra eu sou aqui. Que na nossa versão foi colocado sou eu. É o mesmo nome. É o Yahvé. É o nosso Deus. Assim Jesus se revela a ele, mostrando que Deus estava ali no barco agora, cuidando deles. Eu não sei porque Jesus Cristo deixou os discípulos a batalharem contra o vento e o mar a noite toda antes de ir até ele nas águas, como diz o texto. Marcos nos diz que ele viu lutando no começo da noite, isso é curioso. Lá no verso de número 47 diz, ao cair da tarde, então não estava à noite. Então é muito curioso o lapso de tempo significativo, que são cerca de 9 horas. No verso 47 diz que era a tardezinha, quando os discípulos sobem na embarcação. Ao cair da tarde estava no barco,
no meio do mar e eles sozinhos em terra, e vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. 2 momentos que fala de tempo: cair da tarde e 4ª vigília da noite. Ao entardecer, por cerca das 6 horas, e vai até as 3 da manhã, 4 horas da manhã. Eu não sei por que Jesus Cristo demorou tanto, mas eu creio que também foi a colocação de Marta e Maria: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Tinha 4 dias que nós mandamos a notícia. É muito pedagógico e curioso quando parece que Deus está demorando. Quando parece que a nossa embarcação vai a pique. Quando parece que o naufrágio é iminente, não há o que fazer. Mas saiba, você nunca estará fora do cuidado de Deus. Quando você está numa situação difícil, é fácil crer que Deus se esqueceu de você, ou que Deus abandonou você, ou que Deus simplesmente não se importa com você. Nada poderia estar mais longe da verdade do que esse pensamento. Deus cuida de você no meio da tempestade, e nós precisamos confiar em seus propósitos, mesmo quando não os entendemos, mesmo quando achamos que está demorando demais o sofrimento. Eu sei, Jesus Cristo diz que o texto que eles viram os discípulos batalhando por 9 horas enquanto ele orava, e os discípulos lá, e não havia progresso nenhum. A ideia é que o barco estava em redemoinho e não parava, e Jesus olhando para eles. Eles remaram contra o vento, segundo cremos e pela análise do texto, por cerca de 9 horas. Por que Jesus Cristo permitiu que os seus discípulos lutassem tanto? Não era mais simples tirá-lo na primeira ameaça de se sucumbirem às águas? Não, porque eles não teriam visto o seu poder se eles não tivessem lutado. Muitas vezes a única maneira de experimentar o poder de Deus para satisfazer uma necessidade é nós passarmos por uma luta. O texto sagrado é bem claro em dizer, no verso de número 52, que havia um problema. Eles não haviam ainda compreendido o milagre dos pães. É o que acontece antes, eles não tinham entendido. Era necessário, eles não aprenderam a primeira lição. Jesus Cristo remete eles a uma segunda: vocês precisam de crer. Porque eles não tinham compreendido ou como é que ele multiplica aqueles pães para alimentar aquela multidão toda. E é por isso que o texto diz que eles não haviam compreendido. Não sei porque às vezes Deus nos permite passar por momentos tão difíceis, mas sei certamente que Deus usa esses momentos de provação para nos ensinar. Deus usa esses momentos de provação para nos treinar, para desenvolver a nossa fé, para desenvolver o nosso caráter. Deus está trabalhando nessa circunstância. Pense nisso. Você não está fora do cuidado providencial dele, ele está trabalhando em você. Infelizmente, temos uma tendência de nos afastar de Deus quando nós mais precisamos dele. E se os discípulos tivessem empurrado Jesus para longe depois que ele se identificou, aliás, voltando à tradução na NVI, a ideia é que ele estava passando já por eles. E na versão nossa aí, verso de número 48, e queria tomar-lhe a dianteira. Mas imagine essa cena aqui comigo. Se os discípulos simplesmente falaram: não, eu não quero que o senhor entre aqui agora. É possível que isso possa ter passado pela mente deles, melhor dizendo. Se os discípulos falassem: não, fica longe de nós. Primeiramente, eles não identificaram. Você pode imaginar Jesus Cristo parado ali na água, enquanto os discípulos protestavam contra ele. Tipo: por que estamos aqui no meio do lago, indo a lugar nenhum? Há 9 horas, se o senhor não esteve aqui. Por que o senhor nos enviou para este lugar? Foi o senhor que nos mandou vir para cá. Por que o senhor demorou tanto para chegar aqui? O senhor não viu? Por que o Senhor acha que vamos deixar o senhor entrar no nosso barco agora? Em vez de ficarmos reclamando, quando vêm as provações, devemos procurar o propósito de Deus para que possamos vê-lo não como um fantasma, e ver que Deus está fazendo grandes coisas em nós. Devemos perceber o quanto que Ele nos ama e na força do seu poder. Mas é isso exatamente o que precisamos fazer quando estamos
andando no olho do furacão. Quando o mar está revolto em nossa vida. Confie, querido, nos propósitos de Deus, mesmo quando você não entende. Ele está passando por você. Creia que Deus cuida de você mesmo quando a vida dói tanto. Não deixe Jesus passar por você, mas receba-o no barco. Não reclame, não resmungue. Não empurre Deus para longe quando você mais precisa dele. Jesus subiu no barco, diz o texto sagrado, com os discípulos, e foi aí que ocorreu o terceiro milagre. O texto sagrado diz que ao subir no barco, verso 51, para estar com eles, o vento cessou. Marcos nos diz que os discípulos ficaram completamente maravilhados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, no verso 52. Os discípulos ainda precisavam crescer em sua fé. Eles ainda eram infantes. Jesus havia acabado de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas com alguns pães. A provisão miraculosa de Deus dos pães no passado deveria ter ensinado a eles quem era Jesus Cristo. Mas o texto diz que eles não tinham compreendido o milagre ainda. Jesus já havia acalmado uma tempestade anteriormente, eles passaram por uma outra experiência. Agora ele atravessa a água a pés enxuto, ele entra no barco, o vento cessa, e é curioso dizer que eles não conseguiram entender ainda. É por isso que nós reclamamos, que nós não entendemos os milagres de Deus em nossa volta. Que Jesus está já no barco, que o vento cessou, e a gente continua ainda falando o quê? Marcos termina essa sessão com uma passagem sumarizando todo o ministério de Jesus Cristo. Os versos que se seguem aí, versos 53 a 56, é dito que estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quando a tocavam, saíam curados. É maravilhoso como o relato fecha. Há um contraponto entre o que é dito no versículo 52 e o que sucede a eles. O que os irmãos podem perceber é que os versos 53 a 56, de pessoas que não tinham grandes experiências com Deus, creram. Ao passo que os discípulos, no verso 52, diz que eles não tinham compreendido. Como somos pequenos para compreender as coisas. Por isso devemos suplicar, Senhor, aumenta-nos a fé. Somos pequenos demais. Somos incrédulos. Nós não enxergamos a tua provisão. Não entendemos o modo do Senhor lidar. E o texto então diz que os discípulos ainda precisavam crescer em sua fé. Ao passo que nessa cidade, em Genezaré, quando chegou lá, foi exatamente o contrário. Observe o contraste entre os discípulos e essas pessoas da cidade. Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma e quase Jesus passou por eles, que é a ideia do texto. Já as pessoas reconheciam Jesus que chegaram à terra. Mal ele pisou, já reconheceram eles. Os discípulos ficaram surpresos com o poder de Jesus Cristo, porque ainda não entendiam. As pessoas acreditavam e creram em Jesus Cristo, que Jesus Cristo poderia ajudá-las. Eles correram por todo lugar trazendo enfermos, diz o texto, para Jesus Cristo. Eles creram que Jesus Cristo podia curar aquelas pessoas, mesmo que tocasse na orla da sua veste. Olha o contraste. Então há um profundo contraste. Verso 52 com os versos 53 a 56. Mais uma vez, o amor, a compaixão de Jesus Cristo revela enquanto ele cura as pessoas comuns. Ele ministra as suas necessidades. A mensagem é clara. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Você nunca estará fora dos cuidados de Deus. Para concluir. Você sabe, quando falamos sobre Deus, muitas vezes nós trazemos alguns conceitos que a teologia nos ensina, o que a Bíblia ensina, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ou todo-poderoso. Essas são as três palavras
que tem como a sua parte inicial a expressão omni, que você às vezes ouve sobre Deus. Omni, que a ideia é todo. Deus é todo onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente. E a palavra onisciente aqui significa que Ele conhece todas as coisas. E a primeira coisa que vimos nessa noite é que Ele olha. Você nunca estará fora da onisciência. Deus te vê e sabe exatamente o que você está passando. Onipresente, Ele estará lá com você. E onipotente, Ele fará o mar acalmar. Você nunca estará fora da vista de Deus, porque Ele é onisciente. Você nunca estará fora do alcance de Deus, porque Ele é todo presente. Você nunca estará fora do cuidado de Deus, porque Ele é todo poderoso. Em outras palavras, nessa passagem aprendemos sobre esses atributos gloriosos de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, querido irmão, dileto amigo, caro ouvinte. Talvez você se sinta como se estivesse no meio do lago, no mar, e talvez mais de 9 horas. Talvez já imaginando que a sua nau já começou a naufragar. Talvez você se sinta como se Deus tivesse esquecido de você, ou Ele tenha te abandonado, ou Ele simplesmente não importa com o que está acontecendo com você. É exatamente aí quando você precisa lembrar dessas 3 coisas. Você nunca estará fora da vista de Deus. Isto é, que Ele não esqueceu de você. Você nunca estará fora do alcance de Deus. Isso significa que Deus não te abandonou. Você nunca está fora do cuidado de Deus, porque Deus o ama tanto, e ama o tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Ele não pode esquecer de você. Olhe para a cruz. Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente, ou todo-poderoso, ou todo-amoroso, que conhece os seus problemas e salvará no tempo perfeito dele, na hora dele, ainda que a hora seja tarde para você, ainda que seja a 4ª vigília da noite, ainda que trevas encubram você, Ele estará lá, com poder para dizer: cessa o vento, acalme o mar. Não mande Jesus embora quando você mais precisa dele. Confie nele, creia nele, convide-o para entrar no barco, não deixe passar. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se, você nunca estará fora da vista de Deus. Você nunca estará fora do alcance de Deus. Você nunca estará fora do cuidado de Deus. Algumas lições para aplicar nesta hora. Primeiramente, quando lemos essa passagem e depois dessa exposição, a primeira coisa que precisamos de aprender a aplicar aqui, e podemos trazer para a nossa aplicação, é que vamos enfrentar adversidades e dificuldades 1000. Profundas e solenes, sérias e graves. Perdas, dores, angústia, decepção, tristeza, desgraças e misérias. Porque seguir a Cristo não significa uma isenção do sofrimento. Seguir a Cristo, às vezes, leva-nos diretamente a uma posição de sofrimento maior. É a primeira verdade que aprendemos. Porque o texto sagrado diz que foi Jesus que mandou eles para o alto mar. Não devemos nos surpreender ao encontrar momentos de dificuldades na nossa vida. Quando seguimos a Jesus Cristo, a adversidade e a dificuldade farão parte da trajetória. Leiam o livro Peregrino e vocês poderão enxergar isto. Jesus não apenas nos envia para a tempestade, é outro ensino, mas Ele entra em nossas tempestades, porque Ele estará lá. O exemplo final disso é a sua morte na cruz, recebendo a justa ira de Deus em nosso lugar. A morte de Jesus Cristo por você permite que você confie nele em sua tempestade hoje.
Não há tempestade maior do que aquela que a cruz enfrentou. Não há agonia maior, não há dor maior que ele já não tenha levado por você na cruz do Calvário. Em segundo lugar, haverá momentos em que estaremos no fim dos nossos próprios recursos. A imagem dos discípulos no verso 48 nos fala disso. Diz: em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. E essa imagem aqui, ela é boa para nós. Mostra que haverá momentos em que nós vamos trabalhar muito, mas aparentemente faremos pouco progresso. Não vamos sair do lugar. Alcançar o ponto de, até mesmo chegar ao ponto de querer desesperar. Paulo não diz isso? Que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida, em função das tribulações. Mas isso significa que você dará um passo adiante na sua vida espiritual como nunca. É sob pressão que nós crescemos. É sob tempestades que enxergamos o poder de Deus. Por fim, haverá momento em que Jesus pode parecer ausente para nós. Estamos na tempestade, como estavam os discípulos, e por vezes parece que Deus tenha nos abandonado. Se você está em um desses momentos agora, algum momento de dificuldade, você entende que você está no final dos seus recursos, e que você não fez progresso na sua vida, sentindo que Deus esteja ausente, então você está num lugar muito bom. O autor chamado Eugene Peterson diz o seguinte: o sofrimento não é evidência da ausência de Deus, mas ao contrário, é da presença dele. E é na nossa experiência de ser quebrado que Deus faz o trabalho de salvação mais seguro e peculiar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.